Café com Homogêneos de hoje entrevista uma pessoa muito especial, o Léo Precioso. Ele é fundador do Instituto Recomeçar, um instituto que oferece oportunidade para pessoas egressas do sistema carcerário. Tem como carro-chefe uma oficina de empregabilidade, correto? Exato. Seja muito bem-vindo. Queria que você começasse contando um pouco da sua história. Fala, Kátia. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Sou uma pessoa que nasci na periferia de São Paulo, mas fui da zona oeste de São Paulo, mas fui criado no bairro do Itaim Paulista. Isso muito aconteceu devido eu ter se destacado como jogador de futebol, né, ainda de categorias de base, e aí ter vindo jogar no Corinthians na zona leste, né, ser descoberto pelo Corinthians lá na zona oeste e ter vindo para jogar futebol na zona leste de São Paulo. E aí o Itaim Paulista tinha um ônibus que fazia final muito próximo, lá no terminal Aricanduva, muito próximo do clube do Corinthians. E aí eu vim morar no Itaim Paulista, né, com a minha família, e aí eu comecei toda uma trajetória, né. Então meu pai também... Você jogou profissionalmente mesmo? Joguei durante 17 anos e aí joguei categorias de base do Corinthians, do Palmeiras, tive uma passagem no Juventus, São Caetano, tive no Santo Inês de La Serena, no Chile. E aí eu rodei vários clubes do interior do Brasil também. Só que aí em 2004 para 2005 eu achei que eu teria que parar com o futebol devido a algumas, né, circunstâncias que eu vivi no mundo do esporte e tal, salário atrasado, algumas dificuldades. A gente vê muito glamour, né? Mas não é para todo mundo. É a minoria. Esse glamour ele atende a minoria do futebol de alto rendimento, né? Então é uma faixa muito pequena de pessoas que conseguem chegar ao nível máximo, assim, acho que até de situação econômica no futebol. A grande maioria são operacionais, são pessoas que têm como profissão o futebol, mas não conseguem ter grandes salários, milionários. Mas acho que isso aí também vai de todo segmento, né? A gente entende que as pessoas, elas tem aqueles executivos que ganham muito mais, tem aqueles que ganham menos, mas acho que está em todas as escalas. E aí o futebol, como ele não... por uma boa parte, bom período, ele não era algo profissional, assim, né, como um trabalho, conseguiu isso aí depois da Lei Pelé pra cá e tal. E aí isso fez com que jogadores vivam ali 12, 15, 17 anos jogando futebol profissional e eles com salários de trabalhador normal, né, muitas das vezes eles não conseguem trazer a sustentabilidade assim ao longo da vida, né, para sua aposentadoria. Muitos param de jogar futebol e ingressam numa outra profissão, porque o alto rendimento tem aquela faixa etária de idade e tal, né, até quando desgaste do corpo também. O cara consegue produzir em alta, né, em alta intensidade, em alta performance, e aí muitos depois que saem do futebol acabam ingressando em outras oportunidade. E aí, nessa minha saída do futebol, não foi por ter se aposentado, né, por idade para atuar profissionalmente, sim, foi uma escolha ali depois de algumas decepções. E aí eu acabei saindo do cenário assim do esporte. Eu até acreditava naquela época que eu em algum momento assim eu poderia trabalhar com futebol, né, nessa minha saída, né, como auxiliar, com alguma coisa ali dentro de alguma escolinha, só que não foi o que aconteceu. Eu acabei entrando numa vulnerabilidade tremenda e aí a única coisa que eu sabia fazer era jogar futebol. E aí eu comecei a jogar futebol em times informais, né, na várzea, principalmente de São Paulo, rodando os 4 cantos da cidade de São Paulo, da região metropolitana e tal. E aí você começa a conhecer um outro mundo que você não tinha acesso, né? E aí eu acabei, nesse período aí, jogando nesses futebol informais, de conhecer o tráfico de droga, né? E aí, a partir disso, eu acabei me envolvendo no mundo do crime, me envolvendo no mundo do tráfico de droga. E aí fui preso em 2008. Parei de jogar em 2004 para 2005. Em 2008 eu já estava ingressando dentro do sistema carcerário.
né? Foi um momento muito rápido, assim, né? Depois de separar, foi uma mudança muito brusca. Né? Primeiramente, separar com o futebol, se envolver no mundo do crime, viver intensamente um período, né, intenso, né, com práticas do crime, do tráfico de droga e tal, e aí já, de uma forma relâmpago, já parar dentro do sistema carcerário e aí viver 7 anos e 13 dias 7 anos. dentro do cárcere, né? E aí rodei por umas 8 unidades assim prisionais pelo estado de São Paulo. Então foi um momento bem radical assim da minha vida, sair dos 17 anos do mundo do futebol, de tudo aquilo ali, entrar numa escassez violenta com a família, a ponto da conta da água tá no gato, né, que é ligação direta, da luz, enfim, toda essa escassez, essa falta, e aí eu ingressar no mundo do tráfico de droga, no mundo do crime, e aí foram uma vida de 7 anos e 13 dias dentro do cárcere. E como foi essa saída, né? E como o projeto entrou na sua vida, né? Surgiu a ideia. Ele, de fato, assim, durante esse período que eu tive dentro do sistema carcerário, aconteceu muitas coisas. Uma das coisas que foi marcante, assim, foi eu ter aderido a me vincular a uma organização que atua dentro dos presídios, para que a gente pudesse lutar por direitos, né, de sobrevivência dentro do cárcere. Não era para lutar por direitos de contravenção dentro do cárcere, não era essa a ideia. A ideia era justamente lutar por direito de educação, de trabalho, de saúde, né, de respeito com que o com sistema cumprisse o papel, né, de ressocialização, né, somente que é o grande desafio. Né? Que a lei de execuções penais pudesse valer, né, dentro das unidades prisionais. E aí foi um desses motivos que eu acabei lutando pelos esses direitos básicos mesmo, sobreviver dentro do sistema carcerário. E aí eu tenho um amigo, né, nesse mesmo período, que eu me vinculei também, a minha filha nasceu, né, a Sofia nasceu, ela nunca me visitou dentro do cárcere, nem pequena, nada, eu não quis que isso acontecesse, foi doído, mas eu não quis que isso acontecesse, também a família também entendeu, né, sobre isso, e aí eu acabei conhecendo a Sofia 3 anos, ela já tinha 3 anos e 4 meses de vida, assim, fisicamente, né. Mas esse processo de fundar o Recomeçar ainda iniciou como um projeto dentro do Gerando Falcões. O Eduardo Lira, fundador da rede Gerando Falcões, nós éramos alunos de projeto social do esporte, do futebol, nós se conhecia dessa época. E aí o período que nós paramos com o futebol, eu me envolvi no mundo do crime, o Edu foi estudar, foi trabalhar, e aí ele encontrou um amigo nosso que estava vindo também de um processo de recuperação como usuário de droga. Hoje é um grande líder religioso na região onde nós fomos criados, né, chamado Gilberto. E aí ele perguntou, e o Léo, como que o Léo tá, né, meu? Aí o Gilberto foi e abriu o leque, falou, o Léo se envolveu no tráfico, se envolveu no crime, dentro do sistema carcerário, está envolvido com organizações, né, criminosas, está lutando por direitos de sobrevivência dentro do cárcere, já sofreu as consequências de ser transferido para uma porrada de lugar, fica ali, fica aqui, enfim, né, deu um giro de 360 graus na vida do Léo. E, enfim, nem sei, aí o Gilberto, eu nem sei qual é a previsão dele de um dia sair. Aí o Edu pediu o contato, entrou em contato com a minha família e aí começou a fazer um acompanhamento, que isso aí a gente começamos a trocar carta, envio de livro, durante praticamente uns 4 anos, assim. Mas até então era uma troca e aí eu não tinha, de fato, se era aquilo mesmo que eu queria mudança, porque para mim era uma teoria, era algo que estava acontecendo, mas ele sempre me provocava o que eu ia fazer com a minha liberdade. Mano, o que você vai fazer com a sua liberdade? Você era o capitão do nosso time, o cara que motivava, levou um monte de jogador para um monte de clube onde você passou e tal, sempre pensando no outro.
né, meu? E, pô, Tinha uma liderança ali dentro de você, de alguma forma. E aí isso foi, né, foi passando de tempo ao tempo. E aí eu saí numa saída temporária. De início, assim, essas saídas temporárias, ela é um momento de decisão, né? Eu enxergo como um momento de decisão, como você está fazendo a sua inclusão. Como eu não tive um trabalho efetivo de ressocialização dentro do sistema carcerário, o que eu queria? Minha liberdade. Né? Foram, durante 7 anos que eu fiquei privado de liberdade, eu tentei, né, fugir da penitenciária por 5 vezes também, arquei com essas consequências, né? Então, acabei internamente assinando 5 danos ao patrimônio por tentar fugir daquele lugar. E aí eu estava tendo a oportunidade de sair, né, da confiança do juiz numa saída temporária. E aí eu pensava, Foi aí que você conheceu sua filha, né? Foi onde que eu conheci minha filha. Foi aí eu falei, volto pro sistema ou não volto? E aí eu fui amparado por esses amigos meus, a minha família, conheci minha filha. E aí foram 5 dias ali imerso numa decisão, primeira decisão. Se eu voltaria para o sistema carcerário ou se eu continuaria numa vida regressa, né, como fugitivo, mas na sociedade com a minha liberdade, e assim eu tocaria, né, com as minhas escolhas. E só que aí eu acabei, acho que, surpreendendo a todos e até eu me surpreendendo também com aquilo, que foi a decisão de voltar nessa primeira saída temporária, para que eu pudesse iniciar numa oportunidade que eu mesmo estava criando para mim, sabe? As pessoas queriam e tal, mas eu de fato teria que querer, né? Se não partir de você também é Se difícil. Se não partir, né? É difícil. Então, eu acho que quando eu voltei nessa primeira saída, eu acho que eu já dei uma resposta positiva para aqueles que acreditavam em mim, principalmente para minha família. Eu dei essa resposta positiva. E aí eles já ficaram felizes de eu ter tomado essa decisão de aguardar, pelas leis, pelos meios legais, eu consegui de fato a minha liberdade plena, né? E aí eu tive mais algumas oportunidades de saídas temporárias e aí eu comecei a criar um foco, um objetivo, um processo mesmo de reinserção. Quando eu sair eu vou fazer isso, eu vou estar ali, eu vou estar aqui e tal. E eu comecei a me planejar, né, para que não só sair, mas sair com um objetivo. E o objetivo era conseguir ser sustentável dentro da sociedade. E o outro objetivo era ser sustentável sem viver da criminalidade. Que eu estava, né, como já profissão, como um meio mesmo de sobrevivência, como profissão. A gente fala que assim, entre São Paulo e algumas outras regiões aí, como o Rio de Janeiro, no Rio, né, muitas das vezes as pessoas sem oportunidade, sem possibilidade, longe de políticas públicas, já nasce e o crime se torna uma vocação. Por estar sendo condicionado. É um ambiente natural, né? Um ambiente natural. Vamos então se torna assim, uma vocação da pessoa. Mas em São Paulo, pelas faltas de oportunidade, pelas dificuldades, aí a gente entende que é profissão. 80% da população carcerária são de pessoas ocasionais. Então você entende que em algum momento da vida ela utilizou aquilo como profissão, como meio de sobrevivência mesmo. E comigo não foi diferente. E aí nesse processo que eu comecei a trabalhar nesses movimentos, nessa postura, nesse comportamento para que eu pudesse ter uma reinserção sustentável, e aí eu coloquei, um dia da saída eu tenho que estar com Gerando Falcões, eu vou viajar para ver minha família, vou não sei o que, enfim, eu organizei. E isso fez total diferença para quando eu saísse de verdade. Mas acho que essa perspectiva de futuro é que ajuda bastante também, né? Você enxergar que tem um caminho lá na frente, que tem coisas, né, para vir para você. Mas até então você ainda está na custódia do Estado. Você é algo incerto. Né? Porque quando você volta para o sistema carcerário, ele é um mundo tão oculto assim que você não tem noção do que pode acontecer. Você pode regredir novamente para um regime fechado, né?
outras consequências. O sistema carcerário é um mundo que a sociedade não conhece, né? É tratado como um sistema de encarceramento, né? Mas a gente enxerga que é uma comunidade prisional que precisa ser desenvolvida, né? Em educação, em trabalho, em possibilidades, em visão de mundo. A gente enxerga isso, né? Que não é feito. Não é feito... Ah, Léo, não existe? Não estou falando que não existe. Estou falando o que é feito não atinge um grande objetivo, um grande número de pessoas, para que essas pessoas possam, de fato, contrariar essa estatística. E como tem estados aí que 70% das pessoas que saem do sistema carcerário voltam para o sistema carcerário, né, e a gente conseguir contrariar essa estatística e conseguir se reposicionar na sociedade. Né? Daí que vem o Instituto, todo esse... E aí que veio o Instituto. Né? O Instituto veio porque eu tive, nessa minha saída, de fato, aí eu fui convidado pelo Edu, pelo Lê Maestro, a fazer parte do Gerando Falcões. E aí eu comecei a trabalhar como monitor de esporte, né, devido a essa minha vida que eu tive de jogador e tal. E com tudo isso, em um momento eu falei assim, pô, legal pra caramba, né, tá aqui empregado, tá trabalhando, ter a oportunidade de ter recomeçado a minha vida. Só que eu queria gerar possibilidade para outras pessoas que saíssem do mesmo lugar de onde eu saí, que tem gente que pode dar resultado igual ou melhor que o meu, né? Mas por falta de oportunidade, muitas das vezes possa se tornar novamente uma pauta negativa no jornalismo. E, mas será que os caras querem? Eu falei, pô, vocês nem sabiam se eu queria, ficaram 4 anos, né, dialogando comigo e eu tô, né, pensando como eu ia seguir. Eu acho que a gente tem que dar as possibilidades e aí as pessoas possam ter as suas escolhas. Se ela escolher viver do mundo do crime, ela vai arcar com as consequências e com a vida do mundo do crime. Se ela decidir recomeçar a sua vida, nós estamos aqui para apoiar essa decisão dela. Né? E aí nós criamos o Recomeçar e hoje a gente consegue apoiar aí. Vocês começaram a empoar isso? Nós começamos com um projeto dentro da matriz Gerando Falcões. Um projeto de amparo moral e social para a pessoa egressa do sistema carcerário. E aí o Recomeçar cresceu, criou... Era como se fosse o Gerando Falcões foi como se fosse uma incubadora social. Né? Como se fosse uma startup social. Onde nós criamos todos os métodos, modelos, criamos uma musculatura e falamos, vamos pôr para rodar como de poder fato... Poder seguir sozinho. Né, uma instituição independente e você toca, Léo. No começo eu fiquei meio assim, né? Algo que não brilha os olhos da sociedade. Muitas das pessoas da sociedade têm uma visão contrária em relação a isso, não tem uma visão humana sobre isso, só enxerga o erro. Né? E aí, pô, a gente sabe que as pessoas são maiores do que o erro delas. Né? A gente tem que desenvolver para que as coisas... Dar oportunidade. Né? E aí eu fui tocar e foi uma das maiores escolhas que hoje o Gerando Falcões, o Recomeçar, o Edu, o Léo e aqueles que estavam envolvidos tomaram. Né? Para que o Recomeçar não se tornasse a terceira, quarta pessoa dentro da instituição. E sim um trabalho voltado específico para a pessoa egressa do sistema carcerário. E aí em 2020 conseguimos fundar de forma independente, fazemos parte da rede Gerando Falcões, somos multiplicadores da rede, unidade de referência da rede, porque nós implantamos dentro do Recomeçar todo um método de gestão. Então, um trabalho tão difícil e a gente aplica a gestão. Tem rotina, tem processo, tem metodologia. Né? Tem que ter, né? Para funcionar, né? Tem seus departamentos, departamento de comunicação, departamento de métodos e dados, de projetos, financeiro, RH, marketing. Então, nós criamos, de fato, uma estrutura para que a gente pudesse tratar desse tema, desse trabalho com pessoas egressas do sistema carcerário. Não é só colocar na empresa, é acompanhar, é falar disso. Então a gente Como é que é essa oficina da empregabilidade? Hoje essa pessoa chega, né, por alguns meios no Recomeçar. Então hoje nós temos parcerias com o poder público. Então
a coordenadora de reintegração social, Secretaria da Justiça, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, instituições religiosas. Então canaliza e chega no Recomeçar, apesar que o que mais funciona é o boca a boca. Já tá o papelzinho que vocês o mostram. Exatamente. Esse é o material nosso de divulgação que um egresso comunica o outro e tal, e aí já está chegando essas informações dentro do sistema carcerário. Então pessoas já saem do sistema carcerário, né, tem já sabendo desse trabalho, aquele momento familiar e tal, mas já sai e fala, ó, eu não tenho um emprego direto para ir, mas eu tenho uma instituição que pode me ajudar. Então eles vão à procura do recomeçar. E aí as pessoas chegam, passam por um momento ali de cadastramento, a gente entender como está a situação dela, se precisa de um apoio que vai além de somente um cadastramento no sentido, precisa de um apoio jurídico, precisa de um apoio de regularização de documento, aí ela entra dentro de uma trilha nossa de desenvolvimento do egresso, que ali ela vai entender, vai conseguir fazer o plano de vida dela. Ali ela vai entender sobre o mercado de trabalho, sobre as formas que ela pode ser inserida no mercado de trabalho. Se pode ser como CLT, pode ser como prestador de serviço, se pode ser como autônomo, se pode ser um cooperado. Hoje tem o MEI, né? Que é um microempreendedor individual, então que é um prestador de serviço. Enfim, algumas alternativas, né, para ela entender, né, que emprego não é só aquele que é CLT, porque tem muito serviço a ser feito. Tem vezes que o emprego está escasso, mas serviço tem para ser feito. Se profissionalizar em algum segmento, pode ter certeza que você vai conseguir vender o seu serviço em algum momento, né, e aí trabalhar para que isso aconteça, né, para que tenha... na própria comunidade, né? Na própria comunidade. Então, a oficina de empregabilidade é justamente um todo, né? E aí a gente tem um trabalho também de acompanhamento. Hoje a gente acompanha de forma infinita a pessoa. A gente já fala que a gente acompanha as pessoas, mas chega um período que as pessoas que acompanham a gente. Né? Isso é interessante. Que aí as pessoas começam a trazer as devolutivas, começam a apresentar pessoas e elas estão inseridas no mercado de trabalho pelo Recomeçar. E aí faz com que, né, aquele que se beneficiou daquela ferramenta passe a indicar outros para que possam se beneficiar. Por isso a gente fala que o boca a boca funciona muito bem. E aí agora a gente está pensando, né, com esse crescimento. Hoje o Recomeçar atua em São Paulo, né? Vocês estão em Brasília também, né? Então a gente pega toda a região metropolitana, pega a capital de São Paulo, atendendo tudo dentro do Centro de Integração à Cidadania de Ferraz de Vasconcelos, com sede administrativa nossa em Poá, onde tudo começou. Então a nossa sede administrativa tem lá dentro do nosso espaço o Espaço Oportunitar, que é um espaço para eventos e tal. Muitas das vezes a gente usa ali como uma praça de alimentação da pizzaria social, chamada Oportunitar também. Nós lançamos ontem, né, bem recente, o nosso carrinho de açaí. Né? Então nós também temos, né, a venda de açaí, temos o nosso bazar. O nosso bazar ele tem o nosso showroom ali com materiais próprios e de parceiros, mas nós temos o nosso bazar, que ele agora também é um projeto novo que nós lançamos junto com o Gerando Falcões, que são as maras de empoderamento feminino, onde mulheres, né, têm suas sacolas com vários itens de roupa, de perfume, enfim, né, que ela pode gerar sua própria renda. Umas é a principal renda, outras é um complemento de uma renda. Porém, a mulher passa a ter uma independência financeira através desses projetos que gera receita para a instituição e também gera receita para os beneficiados, além das pessoas receber uma capacitação para exercer as funções ali hoje, de empregabilidade. Para manter os projetos, o caminho é esse? Vocês recebem também doações, tem os parceiros? E é justamente isso. Nós criamos esses modelos de negócios sociais para que a gente possa buscar sustentabilidade financeira e também vivemos na filantropia, né? Então hoje, se tem uma pessoa que vai investir no Recomeçar, você está investindo X, mas nós também estamos investindo Y. Entende? E aí as pessoas passam a entender que ali a gente não é totalmente dependente deles, estamos chamando e convidando os investidores para que eles possam construir junto com a gente,
né, um modelo de negócio sustentável, onde parte é da filantropia, vem de doações, de financiamento de instituições que potencializa essa responsabilidade social e o ESG. Fundações. Então, um exemplo, hoje o Recomeçar, ele recebe apoio financeiro do Gerando Falcões, Instituto Ação pela Paz, Brasil Foundation, que tem sede em Nova York, Porticus Global, que tem sede na Holanda, né, mas ela atende todos os Países Baixos e está em vários países do mundo, né, Fundação Elijas, que é muito um trabalho quando a gente pega uma veia de mais assistencial mesmo. Então, um exemplo, como que é isso, Léo? Você, né, tem uma separação, é que é o seguinte, 80% também da população em situação de rua são egressos do sistema carcerário. E aí eles precisam de uma atenção maior, para que eles possam recuperar sua autoestima, recuperar os seus valores sociais, para que eles possam ser inseridos, né, no mercado de trabalho. E aí a gente fazemos um trabalho em parceria com algumas instituições que já são especialistas nesse trabalho com pessoas em situação de rua. Em situação de rua, porque muitos ainda estão com um problema, acabou, né, adquirindo o problema da droga e do álcool. E aí nós fazemos um trabalho antes para que eles possam entrar dentro do processo, o fluxo de desenvolvimento que é a trilha do egresso, né?